Fala pessoal, tudo bem? Voltamos com mais uma dica sobre o que você precisa saber para ser aprovado. E sendo insistente, fique à vontade em mandar para a gente qualquer tema que vocês precisarem, quiserem aprender, para que a gente possa explorar junto aqui, tudo bem? Manda nos comentários, manda pelo direct, onde vocês acharem melhor. Bom, hoje nós vamos trazer, para mim, uma das mais importantes dicas de todos até agora, que é sobre a nova progressão que o pacote anticrime trouxe. Progressão de regime de cumprimento de pena. Antes a gente lembrava o quê? Para progredir na pena era 1/6, se não fosse crimes hediondos e tal, era a regra, ou 2/5 ou 3/5 se fosse crime hediondo. Lembra disso? Pois é, agora isso acabou. Hoje é um percentual que vai de 16% a 70%. Então hoje o artigo 112 da Lei de Execução Penal foi totalmente transformado. Vai ter uma ideia de progressão de cumprimento da pena por percentual conforme a periculosidade do crime. Então, você tem que cumprir menos tempo da pena, menos % da pena, quanto menos grave for o crime. Você vai ter que cumprir mais percentual da pena quanto mais grave for o crime. Então, nós vamos analisar aqui os incisos do artigo 112. O primeiro, você vai ter que cumprir, no caso, a pessoa presa para conseguir progredir para o regime seguinte, se do fechado para o semiaberto, se do semiaberto para o fechado, se tiver, que fala transferência de regime menos rigoroso, se tiver cumprido 16% da pena, no caso do apenado, do cara condenado, for primário e o crime for cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então vamos lá, é um crime de furto, um réu primário, crime de furto. Cometeu o crime, foi condenado ali a 1 ano de prisão, para que ele progrida do regime, tudo bem, que vai ter suspensão e tal, mas vamos viajar aqui um pouco mais. Ele foi condenado, está lá 1 ano, então ele teria que cumprir 16% desse 1 ano. Porque 1 ano a gente sabe que pode dar suspensão da pena, suspensão do processo, enfim. Mas vamos analisar que ele fosse condenado, de fato, cumprisse no semiaberto, no aberto, semiaberto para o aberto. Então, 16% da condenação dele, caso ele seja primário e não haja sido cometido com grave ameaça ou violência à pessoa. No inciso 2, 20% se o apenado for reincidente e o crime for sem violência ou grave ameaça à pessoa, viu? Então, ele é reincidente, mas ainda está sem violência ou grave ameaça. Aumentou um pouquinho a situação do crime dele, porque ele é reincidente. Então, subiu 4%. Aí agora nós vamos trabalhar com um percentual de 5% e 10%, Agora, 25% da pena se ele for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Um roubo de um réu primário. Então ele cometeu o roubo, tomou ali 4 anos, regime semiaberto, por exemplo, mas ele é 4 anos e meio, regime semiaberto ele é primário. Então, ele vai ter que cumprir 25% no semiaberto para progredir para o aberto. Agora, passou de 25% para 30%. Se ele for reincidente e o crime tiver grave ameaça ou violência à pessoa. É um roubo. Cara, é a segunda vez que ele comete um roubo ou a segunda vez que ele comete um crime. Ele cometeu um furto, depois um roubo. Foi condenado pelo furto e agora cometeu o roubo. Então, ele para progredir, ele tem que cumprir pelo menos 30% da pena, porque ele é reincidente e o crime tem violência ou grave ameaça. Aí agora vai piorando. O inciso 5, 40%. Se o apenado for condenado por crime hediondo ou equiparado, se ele for primário. Então, o cara cometeu um tráfico de droga, que é crime hediondo, equiparado a hediondo. Então, o tráfico de droga, primeira vez que ele comete, ele é primário. Mas pelo fato dele ter cometido um crime equiparado a hediondo, a progressão já é pior para ele. Então ele tomou lá 6 anos, está no semiaberto. Para ele ir para o aberto, ele tem que cumprir 40%. Tá? Mas ele é primário. Não importa, ele é primário, mas o crime é equiparado a hediondo. Então a situação é pior. Aí lá no inciso 6, 50% da pena, metade da pena. Se o crime, se ele cometeu o crime, ele foi condenado pelo crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, e se ele for primário, mas não pode livramento condicional. Então, ele cometeu um roubo com resultado morte, por exemplo, ou latrocínio, vamos dizer assim.
cometeu aí o latrocínio. Considera-se o latrocínio hediondo? Então é um latrocínio hediondo, ele vai progredir com 50%, mas ele não vai ter direito a livramento condicional, tá? Mas ele tem que ser primário. Agora, o condenado que exerce o comando, seja individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo, tá? Não é crime hediondo ou equiparado. Então, só o fato do cara exercer o comando, ser o chefe daquela organização criminosa para, por exemplo, tráfico de droga, eu sou o chefe de uma organização criminosa para tráfico de droga. Só por eu ser o chefe do tráfico, vamos assim dizer, que é equiparado hediondo, eu já entro nessa situação de 50%, tá? E ele ser condenado pela prática de crime de milícia privada. Se você é o cara que foi condenado por milícia privada, independente de qualquer coisa, milícia privada nesse caso aqui, vai ter direito à progressão só com 50% do cumprimento da pena. Lá no inciso 7 fala em 60%. Se o cara for reincidente, o condenado, na prática de crime hediondo equiparado. Então ele cometeu crime hediondo equiparado e ele é reincidente. Ele cometeu 2 vezes tráfico. A primeira vez o tráfico, igual antigamente quem cometia o tráfico a primeira vez era 2/5. Se cometesse de novo, era 3/5. Agora se você cometeu o tráfico de droga pela primeira vez, é 50%. Segunda vez, 60%, tá? E no caso do inciso 8, 70% se você for reincidente e cometeu o crime hediondo equiparado hediondo com resultado de morte e não pode livramento condicional. Então viu que as duas hipóteses que não pode livramento condicional é sempre que for um crime hediondo equiparado hediondo com resultado de morte? Então quais hipóteses de progressão que não cabe agora mais, quais crimes que não cabem mais livramento condicional? Aqueles que for cometido, aqueles crimes hediondos equiparados hediondos que forem cometidos com o resultado morte. Então não caberia mais livramento condicional, tudo bem? Então essa agora que é a grande sacada. E lembrando que são os requisitos objetivos, porque em todos os casos tem que ter o requisito subjetivo, que é aquela ideia de ostentar boa conduta carcerária, tudo bem? Então eu vou pedir para que você leia com muita atenção o artigo 12, mas lembre-se, nós temos um percentual de 16 a 70%. Cada vez que o crime vai ficando pior, seja ele primário para reincidente, sem violência ou grave ameaça, com violência ou grave ameaça. Então sempre vai ter essa progressão. 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60 e 70. São esses os percentuais. 8 percentuais que nós temos, de 16 a 70. Beleza? Então, qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Forte abraço, até mais.